Vamos lá. O Domingos Duarte já vai treinar normalmente a partir dessa quinta-feira, tá? Ele vai treinar quinta, sexta, sábado, normalmente com o grupo. Não deve viajar para pegar o Flamengo, até porque não vai ter a possibilidade do seu registro no BID. E aí, a partir de segunda-feira, ele já vai começar a treinar normalmente. E aí, a expectativa é dele jogar contra o Grêmio, ou pelo menos estar disponível contra o Grêmio, tá? Do que eu tenho de apuração em um primeiro momento, o Domingos Duarte, a gente conversando com algumas pessoas ontem, né, já que ele assinou o contrato, a gente foi pegar mais algumas informações, a gente foi conversar para entender mais um pouquinho de cenário aí do Domingos Duarte. Do que eu soube, o Domingos Duarte vai vir para ser reserva do Arboleda, tá? O Dorival entende que o Arboleda é o seu titular. Ele não abre mão do Arboleda hoje. Pro Dorival, o Arboleda é titularíssimo. Para ele, o Arboleda não tem discussão. É como para ele o Rafael, como para ele o Luciano, como para ele o Marcos Antônio, é intirável do time hoje. Claro, vamos ver no decorrer dos jogos, né, no decorrer dos próximos dias de jogos, se isso vai se sustentar com os jogos treinos, se o Domingos Duarte for mostrando no dia a dia que merece realmente ter mais oportunidades, mas contra o Grêmio ele estará disponível, o São Paulo quer derrubar o transfer ban até lá, e aí o Domingos Duarte, que assinou um contrato de 2 anos, já estará disponível para pegar o Grêmio, e aí vai começar uma disputa, espero que saudável, entre ele e o Arboleda. Do que a gente tem de informação do lado do São Paulo, o Domingos Duarte, o Dorival não vê hoje, isso pode acabar se modificando por uma necessidade, é claro, mas ele não vê hoje uma dupla de zaga com o Domingos Duarte e Arboleda. Ao entendimento, na análise que eles fizeram e tudo, de que os dois jogadores, eles, entre aspas, só podem atuar como zagueiro pela direita. E como zagueiro pela esquerda, você tem o Tolói, que pode jogar por ali, começou jogando ontem dessa forma, você tem o Osório, você tem o Sabino, até o Isaac pode ter mais facilidade de jogar por aquele lado do que propriamente o Domingos Duarte e Arboleda, que haveria uma dificuldade e um comprometimento ruim na parte de saída de bola, tendo uma dupla de zaga com esses dois. Mas, enfim, vamos aguardar, é o campo que vai falar, é o treinamento que vai dizer, mas o que a gente tem de informação prévia é isso, tá? Buta, Newton e Sabino voltam contra o Flamengo, ou no caso dos dois primeiros estreiam. E aí sobre o Buta e o Newton é uma questão simples, né? O Newton, ele começou a treinar no São Paulo na semana passada, no meio da semana passada. Por mais que ele estivesse bem fisicamente e tudo, o Dorival entendeu que era melhor pro rendimento do Newton, dele e do Aurélio Buta também, os dois são bem semelhantes nesse quesito, só o Aurélio Buta que começou a treinar nessa semana no São Paulo, é que os dois, eles precisam completar uma semana inteira de treinamentos. Então eles treinaram quarta-feira mesmo, né, com o time tendo o jogo concentrado, eles fizeram a sessão de treinamentos, eles vão treinar nesta quinta-feira, treinam na sexta-feira, treinam no sábado e já vão ter toda a semana preenchida com treinamentos. E a mesma coisa com o Sabino. O Sabino começou a treinar normalmente com o grupo no domingo também. Então esses 3 jogadores vão estar disponíveis contra o Flamengo. A ver, eu acredito que o Sabino, assim, é só um chute, tá? Tem um feeling. Eu acho que o Sabino deve começar jogando na zaga com o Arboleda e acho que o Newton deve pegar o espaço do Pablo Maia e se, com todo o respeito ao Pablo Maia, tem uma admiração muito grande pela família do Pablo Maia, tem um respeito muito grande por ele como jogador, mas tá mal, tem comprometido já há um bom tempo. Então acho que até melhor para a preservação do jogador Pablo Maia que ele não seja colocado contra o Flamengo, né? Se contra o Atlético Paranaense já foi uma atuação desastrosa, eu seguraria o Pablo, conversaria com ele, ó, vamos segurar um pouco, você não voltou bem, continua trabalhando, vamos com o Newton, e aí quando vir a sua oportunidade, espero que você dentro de campo demonstre uma diferença, porque ontem foi comprometedora a atuação de Pablo Maia. Então acho que o Newton vai começar jogando, o Buta deve ficar no banco de reservas, tá? E aí vamos seguindo, trazendo mais informações. O Marcos Antônio não jogará no Flamengo. A gente já tinha cravado essa possibilidade há algumas semanas, se eu não me engano, no mês passado, foi algo assim. Eu cravei para vocês, falei, ó, o Flamengo, e tem acontecido, né? Falei, ó, o Flamengo está numa situação financeira que é óbvio, estável, mas eles precisam de negociações, eles estão criteriosos nos gastos, né? Lembrando que há pouco tempo eles gastaram, se eu não me engano, 42 milhões de euros na contratação do Paquetá. Então, pô, não é também festa assim que você vai gastar sempre. E aí o Marcos Antônio, o Flamengo tem interesse, tem sondagem, sempre teve, só que eu cravei para vocês, falei, ó, do que eu conversei ali com uma fonte do Flamengo, uma fonte muito boa do Flamengo, que eu converso desde o início do ano, de quando o São Paulo teve interesse no Alan e também quando o Flamengo quis o Marcos Antônio, de que o Flamengo não vai buscar o Marcos Antônio porque o São Paulo entende que o Marcos Antônio vale 20 milhões de euros e o Flamengo só vai pagar esse valor se eles conseguirem fazer outras vendas ou se for um caso excepcional no mercado. E a gente está vendo aí o Almada, por exemplo, que o Flamengo parece que vai contratar, que aí é diferente. Eles vão fazer toda uma engenharia e aí até vi notícias que eles vão tentar postergar o pagamento maior para o outro ano e conta com a boa relação com o Atlético de Madrid para tentar isso. O São Paulo não ia fazer isso. O São Paulo não ia vender o Marcos Antônio para receber a maior parte depois. O São Paulo ia querer dinheiro imediato. Então, o Flamengo não iria buscar a contratação do Marcos Antônio e a gente já pode cravar que não vai mesmo porque ele completou o 13º jogo. Então, o Marcos Antônio fica no São Paulo, a gente já tinha contado sobre isso, contei que conversei com o pessoal dele, que ele estava querendo ficar, que ele gostou do papo que ele teve com o Dorival deu esse protagonismo para ele no meio campo, dele ser o cara dessas articulações, e que o Marcos Antônio quer muito ficar no São Paulo para se consolidar como ídolo do clube, um clube onde ele começou a sua infância, onde ele sempre foi São Paulino, a sua família também, e também visando o ciclo de Copa do Mundo de 2030, tá? Então, o Marcos Antônio fica, não teremos problemas, acabou de vez oficialmente, né? A gente já tinha cravado, mas agora é legal quando a gente traz uma coisa e ela acontece depois. Então, agora o Marcos Antônio não irá para o Flamengo, o Wendel também, que era especulado no Cruzeiro e teve sondagem, mas depois não andou. O Wendel também completou o 13º jogo, o Lucas Ramon também completou o 13º jogo, então são jogadores que, pelo menos para mercado interno, não terá mais nenhum tipo de situação, tá? Para continuar o nosso giro de notícias. O Victor Sá de lateral. Muito bem, as substituições do Dorival, acho que o Caleri estava mal, mas se você queria começar a alçar bolas na área, por que você tirar o Caleri?
mas não entendi algumas alterações do Dorival. Ele preferiu primeiro colocar o Ferreirinha e depois colocou o Victor Sá. E até do que eu tenho de apuração, ele não colocaria o Victor Sá nesse primeiro jogo, tá? O Dorival não queria colocar ele nesse primeiro jogo, queria só que ele fosse pro banco, para que ele completasse o banco e tal, que ele quer trabalhar gradativamente com o Victor Sá. Só que o Dorival, ele ficou insatisfeito com o Lucas Ramon. O Lucas Ramon no jogo, quando o São Paulo toma o segundo gol, o Dorival orientou o Lucas Ramon a ser um lateral mais ofensivo. Ele até fez alterações, que o time ficou uma bagunça e ficou aberto para buscar pelo menos um empate. E o Lucas Ramon, ele tinha uma situação onde ele era um lateral, ele é um lateral com o Dorival um pouco mais precavido e o Wendel que vai lá para a linha de fundo. Só que aí o Dorival fez essa mudança, falou, Lucas Ramon, agora vai para a linha de fundo, ajuda o Arthur vai mais para o meio e você vai para a linha de fundo. E teve alguns lances, eu não reparei, confesso, mas depois da gente apurando para a gente ter a resposta, o Lucas Ramon não avançou, não fez aquilo que o Dorival pediu. E aí ele olhou pro banco, não tinha lateral, porque o Mike tá indo embora, o Moreira tá indo embora, o Igor Felisberto não foi relacionado e o Buta também não. Ele olhou e ele, no meio da cartola ele falou, Victor Sá, é o ponta que eu tenho pra fazer ali. Victor Sá, vem cá, eu tô precisando de um lateral. Você vai jogar quase como um atacante, vai jogar quase como um ala. Eu vou tirar o Lucas Ramon e você vai pra linha de fundo. Você pode fazer isso pra mim? Obviamente, o Victor Sá falou, é claro, quero jogar, dane-se. Se você me botar no lugar do Rafael, eu vou jogar. Ele botou o Victor Sá, pro Victor Sá fazer aquele setor. E eu nem vou falar sobre o Victor Sá, porque, gente, cá entre nós, criticar o Victor Sá entrando de lateral, essa aí eu não consigo criticar o Victor Sá, não ainda. Quando ele jogar na dele e for mal, realmente, beleza, a gente critica. Mas ontem não dá pra falar do Victor Sá, pelo amor de Deus. Jogo de lateral, totalmente aéreo de tudo. E aí foi muito nisso. E aí me reiteraram, inclusive, o por isso da importância do Aurélio Buta. Porque o Aurélio Buta seria utilizado justamente nesse contexto. Porque ele é o lateral mais ofensivo. Ele é um lateral que está acostumado com isso. Ele é basicamente o que o Victor Sá tinha que fazer e o que o Dorival queria. Então, para alguns momentos e cenários dos jogos, na visão do Dorival, quando ele precisar de um lateral para atacar a profundidade, para ir para a linha de fundo e cruzar na área, o Aurélio Buta vai ser importante. Então, foi mais ou menos isso. Está explicado essa alteração, que para mim, mesmo assim, não faz sentido nenhum, porque você comprometeu o lado direito e comprometeu o próprio Victor Sá. Mas, enfim, estou explicando o que o Dorival Júnior pensou com essa substituição, pensou com essa troca. E aí eu perguntei também sobre Danielzinho e Bobadilha. O Danielzinho foi para tentar ficar um pouco mais com a bola. Você tem uma dupla de volantes, Marcos Antônio e Danielzinho. Em tese, você perde em proteção de meio campo, mas você fica um pouco mais com a bola. A do Caleri eu não consegui explicação. Falaram que foi uma situação de jogo, que eles queriam botar o André e o Luciano para atuarem juntos, como uma dupla, para tentar triangular, mas tentar triangular e ao mesmo tempo jogar a bola na área, para mim não fez muito sentido. Então foram algumas trocas que a gente conseguiu de apuração, que a gente conseguiu explicar para vocês. A gente vai sempre tentar buscar apurações, e confesso para vocês que não é nem mercado, é isso que eu mais gosto, de pegar esses bastidores. A gente vai sempre tentar conversar com as pessoas para tentar entender algumas substituições, algumas trocas, quem ficou de fora, o porquê. Então, a gente vai sempre tentar bater nessa tecla. E foi isso que eu ouvi, tá? E aí, aproveitando, nessa toada dessa que eu ouvi, o Luca e o Rian Francisco ficaram de fora dos relacionados por opção mesmo técnica, tá? O Dorival ali olhou todo mundo, viu ali as opções que ele tinha, ele falou, centroavante reserva, o André tá jogando de 10 comigo. Outra coisa que pra mim não fez sentido, em nenhum momento o André Silva jogou de 9 com o Dorival na intertemporada, mas aí nesse jogo ele botou o André Silva de centroavante. E até do que eu tenho de apuração, não foi bem isso, ele quis trocar, ele quis botar o Luciano de 9 e o André pra jogar de 10, o que também não deu certo. E ele olhou as opções e falou, de 9, eu tenho o André que pode fazer ali, eu tenho o Gustavo Santana que hoje tá na frente do Rian. A gente falou que ele tava na frente do Rian, mas que o Rian poderia brigar por espaço e o Gustavo tava na frente, mas peronomútil também, não era algo muito grande como, por exemplo, o Enzo Dias e o Nicolas, por exemplo, só pra vocês terem uma noção. O Enzo, inclusive, ficou de fora porque ele tá suspenso, tá, ainda. E ele olhou as opções e falou, eu prefiro o Gustavo Santana, então o Rian não vai ser relacionado, assim como o Pedro Ferreira também não foi. E o Luca, mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade, que se sustenta dentro das partidas, eu falei que o TT estava na frente do Luca, que na visão do Dorival, o TT, o Perivan, para quem não sabe o nome do TT é Perivan, estava na frente do Luca nesse momento, que ele via como características o TT com algo que ele mais quer de um ponta do que o Luca neste momento. E o Luca acabou sendo cortado por opção do técnico Dorival Júnior. O Luca, inclusive, que pode a qualquer momento também ser negociado com o Porto, tá? Então foi basicamente opção. Não teve nada, é opção. Os dois, eles são as últimas opções das suas respectivas posições. Quando o Dorival precisar de um ponta, eu falei, o Luca é a última opção. Ele vai ter que buscar espaço. E por isso que eu acho que ele deve ser negociado. E o Rian Francisco tem a hierarquia, Caleri, Gustavo Santana e Rian Francisco. Essa é a hierarquia e por conta disso os dois acabaram ficando de fora, tá? Para emendar aqui, eu vou falar sobre o que podemos chamar de pacote de medidas emergenciais, que seguido a fio promete recuperar o São Paulo e colocá-lo de volta nos trilhos do progresso. E presta atenção, e uma das duas medidas desse pacote se implantada agora, veremos os resultados até domingo. Já a outra demora um pouco mais, porém é muito mais potente e vai causar a maior reviravolta de tudo. Mas aí você vê o Caleri em campo. Meu amigo, o Caleri em campo dá desânimo. A energia que o Caleri estava em campo não é suficiente para acender a bunda de um vagalume. E de pensar que é esse sujeito aí que para renovar o contrato com o São Paulo pediu 1.700.000 reais de salário e 9 milhões de reais em luvas.
Você acha que o Caleri merece 1/10 disso? Para quem está na dúvida se é justo isso que o Caleri está pedindo, eu vou traçar uns paralelos aqui. O salário do Flaco Lopes no Palmeiras é R$ 1 milhão. E o salário do Pedro Queixada no Flamengo, que é o artilheiro do Brasileirão até aqui, é R$ 1.100.000. Deu para sacar? E eu acho que está mais do que na hora do senhor Dorival Júnior testar o Rian Francisco no lugar do Caleri. E outro sujeito que tem que ser revisado é o senhor Luciano. Não estava fazendo nada a partida toda. Até que recebeu uma bola, saiu praticamente cara a cara com o goleiro, meio descolocado, mas perdeu um gol que o senhor Macis, nu, não perderia. E o outro que me decepcionou demais foi o Rafael. Eu achava, antigamente, que o Rafael era nota 7,5. Até eu assistir pelo menos 90% dos jogos da Copa do Mundo. Eu vi cada goleiro fazendo cada defesa. O Rafael, perto desse povo, virou um absoluto nada. E só para constar, eu continuo achando que o povo da nota 6 está errado, viu? Só que eu só vou mudar minha nota. De 7,5 para o Rafael, eu coloco nota 3. E é muito justo o Dorival testar o Coronel para a gente ver o negócio. Eu duvido que o Coronel seja pior que o Rafael. Bom, agora o vídeo vai esquentar demais aqui. Tipo sol da meio-dia. O Brasil inteiro viu que o São Paulo jogou bem no primeiro tempo. Não foi um espetáculo, mas foi um jogo para nota 8,5. E no segundo tempo, jogou absolutamente nada. Eu não sei você, mas eu estranhei. Falei, poxa, como pode, né? O que aconteceu no vestiário? E eu fui dormir com isso na cabeça. E a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi assistir o VT do jogo. E durante as minhas investigações minuciosas enquanto eu assisti o VT da partida, eu cheguei na seguinte conclusão. O que anteriormente era só um achismo veio a se confirmar. Isso que aconteceu no segundo tempo foi um recado dos jogadores para a diretoria. Veja bem, quando o senhor Macis assumiu a diretoria do São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi prometer para os jogadores que ia botar em dia aí as pendências financeiras com eles. Isso foi em fevereiro, o mês 2. E o que aconteceu no começo de julho, o mês 7, o São Paulo voltou a atrasar o salário deles. Para resumir esse recado, foi mais ou menos assim. Vocês fingem que pagam e a gente finge que joga. E para quem ainda tem dúvida que o São Paulo voltou a dever para os jogadores, o próprio Rafinha confirmou isso em uma entrevista que ele deu no começo da semana. E depois dessa confirmação do executivo de futebol do São Paulo na entrevista, o Diego Fernandes usou as redes sociais para mandar um recado para ele. Rafinha, pede para os conselheiros fazerem uma vaquinha e doar. Eles não querem o bem do clube? Então chegou a hora deles mostrarem. Bora, conselheiros, tire o escorpião do bolso. Vocês fiscalizam o clube, elegem os presidentes. Nada mais justo agora vocês botarem dinheiro do bolso de vocês para salvar o que vocês destruíram. Quem aí da torcida também acha justo? Vamos responder para ele. Você acha justo isso? Eu acho. E aí é que vem a primeira medida do pacote da salvação. Sabe, o pacote das medidas emergenciais que eu falei no começo desse vídeo? Então, é pagar os jogadores. Acertem as contas com os jogadores. Paguem o que devem para eles. E aí sim veremos outro São Paulo em campo no próximo jogo. E isso não é um achismo, tampouco opinião. É uma constatação. Então esses jogadores têm potencial para colocar o São Paulo no G6 e conquistar a vaga direta para a Libertadores o ano que vem, mas também tem potencial para derrubar o clube para a Série B. E isso pode acontecer. É só a diretoria pagar para ver. Ou melhor, não pagar. E agora entra a segunda medida do pacote da salvação, e essa vai mudar. Indo a fio, isso vai catapultar o São Paulo para o topo do futebol mundial novamente. E não vai demorar. E isso é referente àquela luz no fim do túnel que está brilhando de uma forma absurda. E dessa vez não é um trem. O senhor Macis nunca vai revelar abertamente para a imprensa que tem na mesa dele propostas para o São Paulo sair desse fundo de poço aí. Mas através dessas reuniões que o senhor Macis fez com o Diego Fernandes e também com o pessoal da XP e até com outras empresas por aí, se bobear, ele fez. E a gente não sabe, né? Mas sabemos que tem o Diego Fernandes, o pessoal da XP Investimentos, que é uma das maiores empresas de investimentos aqui das Américas.
E eu acredito fielmente que ambos têm uma belíssima de uma proposta que vai salvar o São Paulo, que vai erguer o clube novamente, sendo SAF com Diego Fernandes e seus parceiros, sendo o projeto da XP Investimentos, né? Ah, Renato, mas o blogueiro lá falou que SAF vai quebrar o São Paulo. O jornalista fulano de tal disse que SAF não serve, que a XP Investimentos vai só piorar a situação de São Paulo. E aí eu te pergunto, quando o povo fala que essas coisas não servem para o São Paulo, eles dão ali uma solução? Eu acho que não, né? E sabe por que não dão a solução? Porque eles não entendem disso daí, né? Eu também sou leigo em muitas coisas, mas eu sei e entendo perfeitamente que se eu for contra a SAF ou algum investimento aí, com uma parceria com uma empresa de investimento tipo a XP, eu estarei de acordo com o modelo associativo. Seria eu muito burro acreditar que o modelo associativo hoje, com esse futebol inflacionado, vai tirar o São Paulo da merda. Se não está funcionando, vai funcionar futuramente? Que só tem a piorar? Veja bem, o São Paulo está devendo na casa do bilhão, ou quase na casa dos bilhões de reais. São Paulo tinha que vender cerca de 180 milhões de reais, né, em jogadores aí, e não está vendendo. Não conseguiu vender. O Morumbi está atrelado com a Live Nation. O São Paulo está tendo que empurrar jogos aí para outros estádios. E tivemos aí, no estádio do Red Bull Bragantino, o pior público do ano. Foi quase 7 mil torcedores. Qual é a renda? Eu queria saber da renda, né? Não dá nem para pagar a conta de luz do Morumbi. O contrato com a Mondelez, do tal do Morumbis, vai acabar. Não vai ter patrocínio à altura se não entrar para a Libertadores o ano que vem. São Paulo vai perdendo receita, vai perdendo a confiança da torcida, é menos torcedores consumindo os produtos do clube, o pay-per-view, porque do jeito que está jogando, o pessoal vai parar de assistir. E se está ruim esse ano, o ano que vem, se o São Paulo não aceitar essas parcerias aí, essas mãos amigas, só vai piorar, mas vai piorar radicalmente. Esse ano eu acho que não cai, mas do ano que vem a gente não passa. E não é pessimismo, não é sensacionalismo, eu não preciso disso, eu não sou um personagem, né? O papo aqui é transparente. Eu estou apresentando a realidade que dói, que machuca, mas tem que ser dita. Renato, mas não tem outra saída? Não. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Agora, senhores conselheiros, de novo, e a gente vai pressionar, eu vou ser chato, mas eu vou pressionar, vou bater nessa tecla, vou encher o saco desses conselheiros nas suas redes sociais, a gente vai mandar mensagem, a gente vai encher o saco, cobrar esses caras o tempo todo. Vocês têm uma missão. Entendam que vocês não têm competência para dirigir o São Paulo, que vocês não são profissionais e o São Paulo precisa respirar novas pessoas. Mude, vire uma SAF, não tem problema nenhum São Paulo ser SAF. Eu quero ser campeão, quero continuar com o nome de São Paulo Futebol Clube. Eu quero ser campeão, quero comemorar vitórias, eu não quero mais ser humilhado por tudo quanto é tipo de adversário. Eu quero ser campeão, quero comemorar títulos. Títulos. Eu não quero comemorar o carrinho de golfe de parceria em Cotia. Eu não quero comemorar o novo diretor do banheiro lá do Clube Social, o diretor lá da vassoura do Clube Social, o diretor do bar da areia do Clube Social. Tô nem aí para Clube Social. Eu quero saber do futebol, bando de incompetente que tem no São Paulo. Então, entregue o São Paulo para quem é competente, venda o São Paulo, faz uma parceria, vira uma SAF, aceite a proposta da XP, faça qualquer coisa que não vai fazer diferença. Vocês já estão destruindo esse clube. Não vai fazer diferença se o São Paulo for uma SAF ou estar com vocês. Ficar com vocês, eu acho que não existe coisa pior do que ser comandado por esses conselheiros que o São Paulo tem, gente. A realidade é essa. Olha a situação que tá. O São Paulo vai pegar o Flamengo no próximo final de semana. O São Paulo, se perder para o Flamengo, vai beirar o Z4. E aí, muitas vezes, tem gente que fala, não pode mandar o Luciano embora, porque assim, se mandar o Luciano embora, quem que São Paulo vai contratar? O Atlético Paranaense foi contratar um jogador de futebol de salão, de futsal.
O cara deitou pra cima do São Paulo, fez os 2 gols contra o São Paulo. O São Paulo não consegue achar um jogador e fica com esse discurso de mas não pode mandar o Luciano embora, não pode mandar o Calera embora, vai contratar quem? Olha aí, incompetentes. Os caras contrataram um jogador de futsal. O cara veio do futsal. Joga o cara que acabou com o São Paulo, o jogo contra o São Paulo. Quem deitou pra cima do São Paulo foi Luiz Gustavo, com seus 40 anos de idade. E esse bando de tirista que a gente tem de jogador ruim, tá aí. Esses caras mal conseguem chutar uma bola para gol. Esses caras deveriam ter brilho, vergonha na cara de vestir essa camisa do São Paulo. Torcedor nenhum do São Paulo aguenta mais isso, conselheiros. Vocês são das piores espécies de profissionais, se é que vocês são profissionais, porque vocês são ruins demais, vocês são péssimos, vocês são fracos, vocês são mal para esse time, para esse clube. Vocês deveriam sair, abandonar esse clube. O São Paulo não precisa desse bando de conselheiros. Não precisa, galera. Gente, que situação que o São Paulo chegou. Enzo ou Casares, parabéns, gestão, parabéns. Que maravilha que vocês fizeram com esse clube. Não tem estádio para jogar, o estádio alugado. Quando não tem show, aí pode ser que o São Paulo jogue. O clube só vai voltar a jogar lá na metade, no final de agosto, no Morumbi, gente. Meu pai amado. Que time, que catado, que vergonha de ver esse time do São Paulo jogando. E vou deixar uma última aqui para vocês. Aqui atrás, aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, tem ali 91, 92, 92, 93, 2005, dos 3 títulos mundiais do São Paulo, os quadrinhos, né? E meu filhinho de 7 anos estava assistindo o jogo comigo, né? Ele tá muito São Paulino, assistiu a Copa tudo comigo e tal. E aí, olha, você vê que até a criança já começa a entender. Ele fala assim, ô pai, mas o São Paulo não ganhou os mundiais com esses jogadores aí não. Prometo pra vocês, galera. Olha só o que ele falou. Olha isso. Um garoto de 7 anos, meu filho, o Anthony. Ô pai, os jogadores do São Paulo não ganhou esses títulos aí. Eles não ganharam esses títulos com esses jogadores, não. Eram outros jogadores, né? Eu falei, lógico, filho. Não, eram outros jogadores. Aí é 92, 93, 2005. São lendas, né? Jogadores ídolos do São Paulo. Raí, Miller, Palinha, Cafu, técnico Tele Santana, 2005 tinha Rogério Ceni, o maior goleiro que o mundo já viu, o maior goleiro fazedor de pênaltis. Ele, bom, porque esses caras são muito ruins, pai. Ele sabe já, ele tá vendo, todo mundo, até uma criança de 7 anos tá vendo que esse time de São Paulo é muito ruim, gente. É muito ruim. E é preocupante, galera. Preocupante. Alô, Série B. Alô, diretoria. A Série B é logo ali, hein? Não abre o olho não, viu, presidente? Vem com esse negócio de incaível, não. Vocês são incompetentes. Depender de vocês, o São Paulo já estaria na Série B. Essa é a realidade. Camisa hoje. Então, a partir de hoje, se eu fosse o presidente do São Paulo falando, a partir de hoje, o nosso foco é fazer 45 pontos. A partir do jogo de domingo contra o Flamengo, eu vou mandar o Dorival Júnior montar um esquema tático de 11 jogadores atrás da linha da bola, evitando perder. E no caso de domingo, evitando ser humilhado, evitando passar por mais uma humilhação histórica. Porque se jogar com a pretensão de querer ganhar do Flamengo, vai ser humilhado, mais uma vez vai ser humilhado. Se eu fosse presidente do São Paulo, eu chegaria pro Dorival Júnior agora e falaria o seguinte: esqueçam esta bosta de campeonato chamado Sul-Americana. Porque vocês não vão ganhar a Sul-Americana, mesmo sendo um campeonato do mesmo nível de vocês, um campeonato de quinta categoria, que disputar é uma vergonha, assim como é uma vergonha vocês vestirem a camisa do São Paulo. Dorival, esqueça este campeonato. Coloca o Sub-12 para jogar a Sul-Americana. O foco precisa ser livrar o São Paulo da segunda divisão. O São Paulo Futebol Clube hoje não é melhor do que nenhum time da Série A. Nenhum time da Série A é melhor do que o São Paulo Futebol Clube. O que você pode ter são times do mesmo nível, como a Chapecoense, por exemplo. Pode ter o mesmo nível do São Paulo, mas pior que o São Paulo não tem. Sendo assim, esse timeco vagabundo e sem vergonha não vai ganhar de ninguém. Vai ter muita dificuldade para ganhar de qualquer adversário que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E como ainda faltam muitos pontos para chegar no limiar de se manter na primeira divisão, vai ser uma missão, para esses cabeças de bagre, vai ser uma missão praticamente impossível fazer com que esses caras ganhem jogos suficientes para somar o número de pontos
que salva o São Paulo da segunda divisão. Aí você vai perguntar pra mim, Barolo, você tá falando de segunda divisão porque você não quer passar pela humilhação, você não quer ser, né, a gente nunca foi rebaixado, aquela musiquinha vergonhosa, espero que não se cante mais aquela música, né, mais uma vergonha. Você tá falando isso porque você não quer ser humilhado, você não quer ser zoado pelos outros clubes que já caíram pra segunda divisão. Não, não é mais isso. Não é mais isso. Sabe por que não é mais isso? Porque humilhado a gente já foi. Humilhado a gente já foi. Humilhado a gente é todo dia. Quando a direção de futebol, o Macis, Rafi, esses caras reintegram o Arboleda, é uma queda pra segunda divisão. É uma queda. A humilhação é igual. Para a instituição, a humilhação é a mesma. Quando você contrata os jogadores que o São Paulo contrata, a humilhação é a mesma. Quando você vê um Rafael Tolói se machucando, tendo lesão muscular pela 1000ª vez, a humilhação é igual. É igual. Quando você vê o clube nas páginas policiais, é a mesma humilhação da segunda divisão. Quando você toma de 6-0 do Fluminense, é a mesma humilhação de uma segunda divisão. É a mesma coisa. Quando você abre a internet e dizendo que o São Paulo tomou transfer ban, é a mesma humilhação. Por que eu tô falando isso? Por que a minha preocupação com a segunda divisão é tão grande agora? Não é pela humilhação mais. Sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é a seguinte. É pela subsistência do São Paulo. É pela existência do São Paulo. Porque se o São Paulo cair para a segunda divisão, ele não volta mais, gente. O São Paulo acaba. O São Paulo já acabou. O São Paulo já acabou. O São Paulo não existe mais. O São Paulo acabou. O que tem lá é um monte de nada. Não existe mais o São Paulo Futebol Clube. Mas o São Paulo como instituição, se cair para a segunda divisão, na mão dessa gente que tá lá, acaba. Porque se os caras estão fazendo o que estão fazendo com um clube que tem verba de Série A, você imagina o que esses caras vão fazer com um clube que tem verba de Série B? Fora os patrocinadores que vão cair, fora os que não vão chegar, o São Paulo não vai ser um Cruzeiro que ficou 3, 4, 5 anos para voltar. O São Paulo não volta mais. Então, gente, eu acho que a gente chegou num momento, eu como torcedor, tá? Eu não tô falando por você, você pensa o que você quiser, você que bateu palma pra volta do Arboleda, dizendo que todo mundo erra, que tinha que perdoar, né? Você viu o que ele fez hoje? Você vê, eu falei o nome dele, né? Mas na hora das notas eu não falo mais o nome, quando eu for analisar o jogo eu não falo mais o nome desse cara. Você que vibrou com a contratação do Vitor Sá, você que me criticou porque eu critiquei a contratação do Newton, você pode pensar do jeito que você quiser, você pode torcer do jeito que você quiser, eu não entendo muito o que você tá fazendo aqui, mas é seu direito também. Mas eu, como torcedor, hoje eu admito de uma vez por todas que somos um dos piores do Brasil hoje. Que o São Paulo acabou de vez, acabou. E que nós somos um dos piores do Brasil. Em gestão, em elenco, em comissão técnica, em administração, em tudo. Somos 5ª categoria, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Nós somos um time que hoje teria dificuldade para sobreviver na Série C do campeonato. Na Série B era meio de tabela. Pelos jogos que eu tô vendo da Série B, é meio de tabela. Esse time com vagabundo aí, é meio de tabela. Então, hoje, a partir de hoje, eu passo a ser um torcedor de time pequeno. O que o torcedor de time pequeno faz quando disputa a Série A do Campeonato Brasileiro? Torce para não cair. Torce para no ano que vem tá aqui de novo. Esse é o título. O título do São Paulo é esse. O meu, como São Paulino, o título que eu vou comemorar nos próximos anos, e esse principalmente, é não ser rebaixado. É o máximo que a gente vai chegar. Não vamos nos iludir, gente. Se você acha que esse time vagabundo vai ser campeão da Sul-Americana, desculpa. Você está desconectado da realidade. Se você acha que esse time aí vai chegar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, você também está desconectado da realidade. Então, se eu pudesse fazer um pedido para esse presidente do São Paulo e para a comissão técnica e para esse bando de jogador lazarento de ruim, desgraçado de ruim, salvem o São Paulo da segunda divisão. É o máximo que vocês vão conseguir pela capacidade de vocês, pelo talento de vocês, pelo salário que vocês não recebem. É o máximo que vocês vão conseguir com muito esforço. Eu tô apelando pra uma coisa que eu realmente não sei se vocês têm, jogadores, que é dignidade e vergonha na cara. Eu não sei se vocês têm. Sinceramente, eu não sei. Até agora vocês não me provaram que tem. Mas eu queria apelar pra vocês. Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, tenta renegociar comissões de empresários para ganhar fluxo de caixa e pressionar os agentes a reduzir percentuais considerados exagerados pelo Flamengo. A discussão começou com a decisão anunciada pelo presidente rubro-negro de adiar pagamentos de acordos firmados na gestão anterior, com a promessa de quitá-los adiante. O clube usa o adiamento como tentativa de aumentar o poder de investimento em 2026, com contratações parceladas no horizonte. Moral da história: o Flamengo é hoje o clube com maior aporte financeiro do país, porém mesmo com uma realidade distante dos outros. A diretoria usa de maneira ardilosa a estratégia de adiar o pagamento das comissões aos empresários para ter um maior fluxo de caixa.
realizar mais investimento no futebol e assim ficar ainda mais distante dos demais clubes brasileiros. A atitude do Flamengo, além de inédita, é nefasta. Prejudica não apenas os empresários, mas a competitividade como um todo do futebol nacional.